Gente, então assim, né, para ratificar a nossa alegria, a nossa satisfação com essa parceria, já estamos com muitas outras ideias para outros cursos, outros eventos, né? Quem sabe logo, logo a gente consegue fazer o nosso... Estamos indo para o terceiro ou quarto, Gabi e Otto, que agora até me perdi, acho que a gente vai para o quinto EPIC, o quarto, já nem me lembro mais, que é o Encontro de Professores de Inglês para Crianças, né? Quinto, né? É o quinto já, prof. Então, gente, olha só que legal, né? Quem sabe o ano que vem vocês podem estar aqui numa caravana do Rio de Janeiro, aqui em Londrina, no nosso encontro de professores de inglês para crianças, né? Então, assim, por que nós intitulamos esse curso, né, essa conversa de o subtítulo aí, uma proposta de ressignificação? Quando a equipe de Genebra pensou, né, e propôs e começou a fazer a sistematização do ensino por meio de gêneros textuais, organizado em torno do que nós chamamos do dispositivo sequência didática, em um primeiro momento, na década de 80, década de 90, esse quadro que a gente chama de teórico-metodológico. Por quê? Ele é um quadro teórico, né? Porque ele fala de teoria, mas ele também é metodológico, porque ele apresenta não uma metodologia, mas ele é prático, né? No sentido de ser prático, de não ser só teoria. Ele foi pensado para o ensino de francês como língua primeira. Então, que é o que seria para nós aqui a gente pensar no ensino de língua portuguesa para as nossas crianças. No final da década de 90, a professora Vera Cristóvão, que também é aqui da Universidade Estadual de Londrina, foi minha orientadora de mestrado, minha orientadora de doutorado. A Vera, né, como ela é professora de inglês aqui também no departamento, ela trouxe essa proposta do interacionismo sociodiscursivo, ela trouxe essa proposta do ensino de inglês por meio de gêneros. Então, percebam, nós tínhamos, em um primeiro momento, esse quadro teórico como uma proposição do ensino de francês como língua primeira. A professora Vera, então, ela traz para o Brasil essa proposição desse quadro teórico metodológico para o ensino de inglês, língua estrangeira. Tudo bem até aí, gente? E o que então esse grupo, né? E aí agora eu preciso dizer, eu pareço aquelas mães corujas, né? Assim, eu falo assim, eu não tenho filhos biológicos, mas esses meus filhos aqui, acadêmicos, eu babo por causa deles, porque eles são demais, né? E é o grupo que nós chamamos carinhosamente de FELIT, que significa formação e ensino de línguas para crianças. E aí a gente adorou esse acrônimo, porque a gente é bem feliz fazendo o que a gente faz, né? E o que a gente começou a fazer? Na verdade, eu comecei a trabalhar com esse quadro teórico na minha dissertação de mestrado, quando eu... aí agora eu vou fazer um parênteses bem grande aqui, só porque eu acho, gente, assim, que é legal, né, a gente conversar dessas coisas, para vocês entenderem, assim, é daí que veio, agora faz sentido, né, porque senão a gente pensa assim, meu Deus, é um bando de louco fazendo propostas malucas, né, não, tem uma história por trás, tá? O que aconteceu, gente? Eu falei para vocês que eu comecei a minha carreira, né, como professora da educação básica. E aí eu percebia que na escola onde eu dava aula, eu tinha um livro didático, que eu precisava seguir o livro didático. Todo mundo aqui é professor, vai saber exatamente o que eu estou falando. Sobrava aqueles 5 minutinhos de final de aula que você fala assim, não posso avançar no livro porque eu vou começar uma atividade, com certeza não vou terminar. Não posso deixar essas crianças ociosas, porque senão eles vão destruir a sala de aula. O que eu vou fazer? E aí, de uma forma muito intuitiva, eu comecei a contar histórias para elas, nesses 5 minutinhos que me sobravam de aula, né? E aí eu contava um pedacinho da história e falava, não, agora cenas do próximo capítulo, agora é só a aula que vem e tal. E eu comecei a perceber
que as crianças gostavam mais desses 5 minutinhos finais da aula do que toda a aula que eu ficava lá me descabelando para usar o livro didático. Não sou contra o livro didático, acho que o livro didático é uma ferramenta importantíssima na sala de aula, tá? Mas essa foi a minha experiência. E aí, eu falei, não, eu quero, quando eu tive a oportunidade, então, de fazer o mestrado, eu falei, eu quero ver o que é esse negócio que eu estou fazendo com essas crianças. Será que eu estou ajudando ou eu estou pirando e estou piorando a vida delas, né? Foi aí que eu conheci esse referencial teórico do interacionismo sociodiscursivo da equipe de Genebra, e a professora daí, Vera Cristóvão, né, que tinha, então, trazido essa teoria para o ensino de inglês no Brasil, me orientou. Foi aí que eu comecei a me apropriar dessa possibilidade, e a gente vai falar bastante disso aqui no curso, tá? Dessa possibilidade de ensino dessa forma. Não é a única, não é a mais correta, não é uma receita perfeita de bolo, uma poção mágica que pode pirlim-pim-pim, que dá certo na sala de aula. Não, ela é uma possibilidade, tá? Queria enfatizar isso. E qual tem sido, e por isso aí, quando a gente pensou no nome desse curso, esse subtítulo, uma proposta de ressignificação. Tem sido um desafio muito grande para nós ressignificarmos todo esse quadro teórico que foi pensado para o ensino de língua primeira, para adultos, e agora nós estamos falando do ensino de línguas estrangeiras ou adicionais, como queiram chamar, para crianças pequenas. Então, não é que o referencial teórico não nos permita fazer isso, pelo contrário, né? A experiência nossa, tanto de sala de aula quanto de pesquisa, tem mostrado que ele é super possível de ser feito em sala de aula, mas tem sido um desafio para nós ressignificarmos, adequarmos esse referencial teórico metodológico para a realidade brasileira, com o ensino de crianças pequenas de língua adicional. Então, por isso que a gente está falando de uma proposta de ressignificação. Tá bem? Podemos seguir? Então, tá bom. Michele, se você puder, por favor, passar o próximo slide. E aí, gente, eu tentei procurar uma foto bem linda do Rio, uma foto bem linda de Londrina. Quem ainda não conhece Londrina, esse lago aqui, ele se chama Lago Igapó. É bem pertinho da minha casa, dá uns 5 minutinhos a pé. É um lugar turístico aqui, né? Um dos poucos, por sinal, né? Porque Londrina não tem muita coisa para fazer. Então, é um lugar que o pessoal gosta de fazer caminhada, fazer esportes. Agora eles fizeram um aterro aqui, colocaram areia, então o pessoal está fazendo esportes de praia, né? E nesse período de pandemia está todo mundo assim com saudade de poder caminhar no lago, porque não está podendo, né? Então, só para vocês conhecerem Londrina um pouquinho, e o Rio de Janeiro, que eu já tive a oportunidade de estar umas 2, 3 vezes, e é uma cidade realmente maravilhosa, né? E aí eu coloquei essas duas fotos, gente, por quê, né? Acho que a gente precisa pensar um pouco, e aí essa pergunta, né? Que ensino é este que nós estamos fazendo, o que nós estamos tentando fazer nesse momento de pandemia, né? Então, 2 cidades aí distantes, né? Mas que, ao mesmo tempo, apesar de estarmos em uma situação tão adversa, podem estar, nesse momento, tão próximas, né? Então, eu acho que, assim, não é se conformar com a situação, né? Mas é literalmente fazer do limão uma limonada. Então, é isso que nós temos agora, né? E acho que é muito importante, gente, a gente pensar que, de novo, esse curso não tem pretensão de esgotar o curso. Em 20 horas, a gente não daria conta, mas de jeito nenhum, de ir na profundidade do quadro, né? Eu estou aí há quase 15 anos pesquisando essa teoria, e vou contar um segredo para vocês. Quando eu estava preparando essas aulas,
né? Eu fui revisitar muitos textos, reler muitos textos, e sabe quando você tem aquele aha moment, que você fala, né? Eu chamo de aha moment, né? Que você fala, nossa! Então, assim, gente, são 15 anos lendo os textos, e cada vez que eu leio, uma porta nova se abre. Então, em 20 horas, a gente não vai conseguir esgotar. Mas eu já prometi para a Michelle e para a Renata que a gente vai repetir esse curso para aqueles que não conseguiram fazer, para vocês que estão aqui, a gente vai fazer reofertas no sentido de nos aprofundarmos no que a gente está conversando, tá bem? Então, gente, por que eu estou dizendo tudo isso, né? Eu sei que a gente está passando por um momento muito complicado, aqui em Londrina, né? Vou falar um pouco da minha realidade aqui no projeto Londrina Global. Por exemplo, a gente é uma cidade relativamente pequena, perto do Rio, né? Mas a gente tem crianças que são estudantes da rede municipal que têm condições de ter acesso a um Zoom, a um Google Classroom, e outras crianças que moram em favelas aqui de Londrina, que também são alunos da rede municipal e que mal têm um WhatsApp, né? Então, assim, conversando aqui na Secretaria Municipal de Educação, a gente estava compartilhando essa angústia, né? Como que eles fariam aulas remotas e aí síncronas como nós estamos fazendo aqui, sem excluir as crianças que não têm condições alguma. Então, imagino que vocês devam estar passando pela mesma situação e muito pior pelo tamanho da cidade do Rio de Janeiro, né? E acho assim, né? Então, não tenho resposta para essa pergunta, mas é para a gente pensar assim: será que o que nós estamos fazendo com as ferramentas que nós temos, elas são suficientes? E a gente vai poder voltar para a sala de aula e dizer assim: olha, dei a aula, eu ensinei, o conteúdo foi coberto, né? Então, assim, será que a gente não vai ter que repensar o nosso retorno? Como que estão essas crianças? Como foi esse ensino? Será que nós não vamos precisar retomar muitos até conteúdos, né? Não me considero uma pessoa conteudista, mas será que a gente não vai precisar retomar conceitos, aulas, né? Então, fica aí para a gente pensar, né? Que esse momento é um momento que a gente não sabe como que a gente vai, quando nós sairmos dele, o que nós vamos encontrar. Eu sei que nós vamos encontrar crianças, seres humanos, né? Com dificuldades variadas, talvez dificuldades que nós nunca nem saberemos que elas passaram, né? A gente sabe de dificuldade não só de acesso à internet, mas de dificuldade de comer, de vestir, crianças que estão sendo violentadas dentro de casa, porque nesse período estão convivendo com pessoas, né, que talvez não conviviam tanto porque estavam na escola, enfim, gente. É só para a gente refletir, né? Que ensino é esse que nós estamos fazendo agora ou que nós estamos tentando fazer, tá bem? Vamos lá, Michelle, por gentileza, o próximo. Bom, aí, né, gente, é impossível não falar dele, é impossível não trazer Paulo Freire nesse momento. Eu retirei esse texto do livro Pedagogia da Esperança, porque eu acho que a esperança é o que nós precisamos agora, né? Então, Freire vai dizer que uma prática educativa esperançosa atua no plano da mudança e não se restringindo à denúncia do presente, mas atuando no anúncio de um futuro diferente. Os indivíduos também assumem os riscos para essas mudanças e para o protagonismo nas rupturas necessárias, né? Então, pensar que essa esperança, ela precisa dessa denúncia do presente. Então, o que nós estamos fazendo no presente, mas também anunciar um futuro que possa ser diferente, né? E, claro, assumir os riscos desse protagonismo que nós estamos nos propondo fazer, né? Então, eu escolhi também essa imagem de uma criança que fez ali um avião de sucata, e ela
esses bracinhos abertos, para mim, me remete a muita esperança, né? E é isso que eu desejo para cada um de vocês, muita esperança. Podemos passar, Michele? E aí eu trouxe essas citações, gente, só para a gente pensar um pouquinho, né? Eu gosto muito desse autor, C.S. Lewis, ele foi um educador, e eu adoro essa frase que ele diz, né? Eu pensava que nós seguíamos caminhos já feitos, mas parece que não os há. O nosso ir faz o caminho, né? Então, não tem caminhos já percorridos. Não tem receita, não tem, né, como eu disse, poção mágica, é o nosso caminhar. A gente vai caminhando, a gente vai fazendo, a gente vai indo, né, e fazendo o nosso caminho. Podemos passar, Michele? Eu sou uma pessoa muito imagética, como vocês podem já perceber, eu adoro trazer imagens, e eu amo essa foto desse garotinho ou dessa garotinha, que, assim, me remete, né, parece que ele está olhando, assim, por debaixo da porta, ou debaixo da cama, né, e procurando, assim, e aí? O que tem para além disso, né, esse olhar maravilhoso, esses olhos azuis aí, cheio de esperança, né, então, é disso que a gente vai falar, de uma proposição. Então, o ensino de línguas adicionais para crianças, por meio de gêneros textuais e o dispositivo sequência didática, e a gente está construindo isso junto, tá bom? Vamos lá, Michele, por favor. Então, já falei para vocês, né, a gente está se pautando no quadro teórico-metodológico do interacionismo da Escola de Genebra. Há outras escolas que falam, né, também do ensino de gêneros por meio, do ensino de línguas por meio de gêneros textuais, a escola de Sydney, por exemplo, mas a gente precisa fazer escolhas, né, nós gostaríamos de ler tudo, saber de tudo, mas o HD não dá conta, então a gente tem trabalhado nessa perspectiva. Por favor, Michele. E aí, gente, qual é o objetivo desse curso? Né? Eu poderia colocar, e vocês têm lá no cronograma, o objetivo é esse, aquele, aquilo, outro, é também, né? Nós colocamos lá no site que nós construímos todos os objetivos mais didáticos do curso, mas eu acho que para nós, né, aqui eu, Gabi, a Letícia, o Otto, o principal objetivo desse curso é compartilhar possibilidades de ensino de línguas adicionais para crianças por meio de gêneros textuais. São possibilidades, é o que a gente está fazendo, são as nossas vivências e que a gente vai tentar compartilhar com vocês. Pois não, Michele, o próximo. Bom, então nós vamos, nesse encontro, como eu falei para vocês, ele vai ser um pouquinho mais expositivo, tá? O próximo encontro do dia 23, a gente vai tentar ser um pouco mais prático, trazer um pouco mais de exemplos práticos, mas hoje eu vou precisar apresentar conceitos centrais, né, essenciais, sobre o ensino de línguas adicionais por meio de gêneros, e o que o ISD chama de capacidades de linguagem, tá? Então, por isso que esse artigo que nós disponibilizamos no site ali, logo após essa aula, quem puder fazer a leitura vai se aprofundar um pouco mais no que eu estou falando agora e já se preparar para o módulo 2. Então, quando a gente pensa, né, em ensino de línguas adicionais ou estrangeiras por meio de gêneros textuais, qual é o primeiro objetivo, né? Então, o primeiro dele é a emancipação. Né? Se eu quero um indivíduo emancipado, um ser humano emancipado, que sabe agir no mundo, né? Que tenha a língua para agir no mundo, eu gosto muito de contar as minhas experiências de vida, porque eu me considero uma contadora de causa. E acho assim que tem coisas que acontecem no nosso dia a dia. Eu sempre falo para os meus alunos assim, gente, é impossível separar quem eu sou, né? Eu, Juliana, esposa, dona de casa, filha, irmã, tia, da Juliana, orientadora, professora, doutora. Eu gosto de pensar que a gente tem que ser coerente, né? Eu sempre falo para os meus alunos assim, que é muito gostoso quando você lê um texto e aí você se apaixona, né, pelo artigo, um artigo acadêmico, por exemplo. E aí quando você encontra o autor do texto que você conhece, fala, nossa, que legal, a pessoa é exatamente do jeito que eu imaginava como está no texto, né?
porque eu já tive experiências contrárias, de ser apaixonada por um artigo, e aí quando eu conheci o autor, falei, nossa, né? Por quê? Porque não combina, né? Então, eu gosto sempre de trazer exemplos do meu dia a dia, porque, assim, eu estou vivendo aqui uma situação no meu dia a dia, mas é a Juliana quem? É a Juliana doutora ou é a Juliana filha? São as duas, né? Uma vez, eu morava num outro prédio que eu morei por muito tempo, era um prédio de 6 andares, um prédio baixinho, e eu nunca parava o carro na rua, na frente da rua, porque vocês sabem, né? A gente entra já direto na garagem, já sai e tal. Nesse dia, isso me marcou demais, gente, e eu quero contar essa situação, porque eu acho que ela cabe bem no que a gente está falando aqui, né? Desse letramento por meio de gêneros textuais para a emancipação do ser humano. Nesse dia, eu não me lembro porquê, acho que eu só ia entrar rapidinho em casa, ia sair, eu parei o carro na rua. E aí, porque, né, quando eu parava na garagem, eu raramente tinha contato com o porteiro. Nesse dia eu parei na rua, entrei, fiz o que eu tinha que fazer e já saí. Quando eu saí, tinha algumas pessoas, né, na portaria, assim, olhando para cima, no prédio, e eu parei, olhei, falei, o que está acontecendo? Gente, todo mundo parado, assim, estático. Quando eu olhei, acho que terceiro ou quarto andar, estava saindo muita fumaça, estava pegando fogo o apartamento. E aí eu olhei para o pessoal que estava parado, eu falei, gente, vocês estão olhando, vocês não ligaram para o bombeiro? Ninguém tinha ligado para o bombeiro, estava todo mundo estático, assim, né? Aí eu cheguei para o porteiro, não me lembro o nome dele, eu falei, né, senhor fulano, o senhor precisa ligar para o bombeiro, mas aonde eu encontro o número? Né? E naquela época a gente tinha as listas telefônicas, né? Quem que vai se lembrar das listas telefônicas? Vejam, gente, ele não tinha parado para pensar, e aí a gente vai entrar na questão do letramento. Ele não é falante de língua portuguesa? É. Por que ele não sabia que numa situação de incêndio, ele tinha que ligar para o bombeiro, e caso ele não soubesse o número de cor, ele tinha uma lista telefônica para consultar. Então, aquilo me marcou demais, e eu me senti muito responsável por aquela situação, porque como educadora, eu fiquei pensando, meu Deus, esse homem passou na mão de, com certeza, se ele não teve uma escolarização completa, ele passou pela mão de algumas professoras, e olha, né, a condição ali dele. Aí eu peguei a lista telefônica e falei, não, vamos procurar na lista telefônica. Ele sabia ler e escrever, ele era alfabetizado, mas ele não era letrado, ele não sabia por onde começar a procurar o número do bombeiro. Então, por que a gente defende tanto o ensino de inglês, de espanhol, de francês, para crianças pequenas por meio de gêneros textuais? Porque a gente tem essa concepção de língua, né? Uma língua que leva, e aí essa outra bolinha aqui, né? A comunicação, e a um ensino que é significativo, né? Então, por exemplo, se a gente for pensar nas situações das nossas crianças, a gente tem sim crianças que têm uma condição altamente privilegiada, economicamente falando, socialmente falando, mas a gente também tem crianças que não têm essa condição. E aí, por que elas aprenderiam uma língua adicional? Por quê? Qual é o motivo? Para serem pessoas emancipadas, para serem pessoas que, quando estiverem numa situação que elas tenham que agir no mundo, que elas tenham que se comunicar, elas saibam o que fazer com essa língua que ela aprendeu lá quando ela era pequenininha, lá na sua escola, lá na escola municipal, né? E aí eu adoraria saber o nome das escolas de vocês para poder citar cada uma delas. Então, pensem aí, a sua escola, o seu aluninho, né? O que ele vai fazer com essa língua que nós estamos tentando ensinar? Vamos lá, Michele, que senão eu me empolgo e aí vai dar 8 horas da noite e a gente não terminou ainda. Então, eu vou trazer aqui uma situação do professor Joaquim Dolz, do professor Bernard Choneville, em que eles vão dizer, né, que a construção de um indivíduo autônomo depende de seu domínio de linguagem, olha aí, em situações comunicativas. Eu quero que essa criança saiba cores, eu quero que essa criança saiba números, eu quero que essa criança saiba para ela se comunicar, né? Então, daí eles vão dizer a necessidade de se instrumentalizar o aprendiz para que ele possa descobrir a utilização
das unidades linguísticas. Então, quando a gente fala em unidades linguísticas, eu estou falando de itens lexicais, de verbo, de adjetivo, né? Mas o seu valor nas situações de comunicação, tá? Então, a gente não despreza de jeito nenhum o ensino lexical, o ensino de vocabulário. E aí está o grande desafio do nosso grupo de pesquisa, que é pensar como trazer essa ludicidade, como fazer com que esse ensino seja significativo o suficiente para levar essa criança a se comunicar, né? Mas, professora, a gente está pensando em comunicação quando ele for um adulto? Não, a gente está pensando em comunicação agora, dentro da realidade da criança. A gente está pensando nos gêneros que ele utiliza agora, né? Dentro das possibilidades que ele tem. Vamos lá, Michele, por favor? Então, a gente sempre vai pensar, e aí, de novo, tá, gente? Eu estou fazendo uma apresentação geral do quadro teórico, a gente espera, durante esse curso, poder trazer mais para a prática da sala de aula. Então, a gente sempre vai pensar que a relação entre os textos, né? E aí, quando eu falo texto, vamos sempre pensar que pode ser oral ou escrito, né? Então, eu posso ter uma lista de compras, eu posso ter uma história em quadrinhos, eu posso ter uma apresentação oral, e as atividades humanas. Então, ou seja, qual é a relação entre esses textos e o agir humano? No quadro nos quais elas aparecem, então a gente precisa sempre levar, e aí tenho certeza que vocês já ouviram muito isso, né, a função comunicativa e social dos textos. O próximo, por favor. Bom, não podemos falar de gênero sem falar de Bakhtin, né? E não é o cachorrinho da Gabi, porque a Gabi tem o cachorrinho dela chamado Bakhtin. Gente, cada vez que ela chama o Bakhtin, eu não sei se eu fico feliz ou fico triste, né? Porque eu falo, meu Deus do céu, a Gabriele, acho que eu traumatizei a Gabi, e aí ela comprou um cachorrinho, ou ganhou o cachorrinho, não lembro, acho que ganhou, e colocou o nome do cachorro de Bakhtin. Eu falei, bom, não sei se isso é bom ou se é ruim, né? Mas, enfim, Bakhtin vai dizer que os gêneros, eles são considerados instrumentos que fundam a possibilidade de comunicação. E aí eu coloquei uma receita, por exemplo, de barrinha de cereal, né? Por quê? Porque isso é gênero, né? É quando eu pego, é quando esses textos, eles se cristalizam em uma possibilidade de comunicação, ok? Vamos lá? Bom, aí a gente tem, então, os conceitos clássicos de gênero, né? Daqui a pouco eu vou pedir para um dos meninos aí lerem os textos para mim, para eu tomar uma aguinha, tá? Gabi, Otto e Letícia. Então, o primeiro conceito, Bakhtin vai dizer que os gêneros são formas relativamente estáveis, tomadas pelos enunciados em situações habituais. Os gêneros são entidades culturais intermediárias, ou seja, que fazem essa intermediação entre os seres humanos e que permitem estabilizar os elementos formais e rituais das práticas de linguagem. Esses slides vão ficar disponíveis para vocês depois, vocês vão poder ler e reler, tá? Mas, gente, o que é muito importante para a gente pensar aqui? Nessa questão de que são formas relativamente estáveis, e é isso que a gente vai tentar conversar ao longo do curso, né? Porque eu posso ter uma aula como essa, por exemplo, uma aula expositiva. Então, quando a gente fala em aula remota, e aí a Michele falou, olha, no primeiro momento a professora Juliana vai trazer conceitos teóricos. Todo mundo, eu tenho certeza, teve uma imagem do que é uma aula expositiva. Por quê? Porque isso é um gênero. E pela estabilidade desse gênero, vocês conseguiram ter uma ideia. Se ela falasse qualquer outra coisa que vocês nunca tivessem visto, vocês iam ficar muito apavorados. O que é isso? Como que ela vai dar essa aula? Né? Por quê? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem o quê? Características dos gêneros que elas podem modificar em uma certa medida,
para se adequar às necessidades de comunicação, tá? Então, a gente vai procurar trabalhar isso com vocês. Eu tenho características estáveis de um gênero, que Bakhtin vai dizer que é isso que permite a comunicação, senão seria uma loucura, a gente não conseguiria se comunicar, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa saber que há elementos do gênero textual, seja qual ele for, que podem mudar. E aí, gente, pensem nesse período de pandemia, quantas formas de comunicação, quantos gêneros nós estamos transformando para poder sobreviver, para podermos nos comunicar, né? Quando que a gente ia falar tanto em webinário? Outro dia aprendi aqui com as meninas, com a Michelle e com a Renata, nós vamos streamar. Eu falei, achei tão chique isso. Eu falei, nossa, né? Tudo bem, a gente conhece a palavra em inglês streaming, mas eu nunca tinha ouvido streamar. Agora nós estamos usando a palavra streamar também, viu, Michelle? Aprendemos com vocês aí. Então, olha, né? São gêneros que são relativamente estáveis. Bom, aí o próprio Bakhtin vai dizer que os locutores, ou seja, quem produz uma mensagem, quem recebe uma mensagem, eles sempre vão reconhecer um evento comunicativo, uma prática de linguagem como instância de um gênero. Então, quando eu falo em... deixa eu pensar um outro gênero aí. Conversa de WhatsApp, que é uma coisa, né, que até 10 anos atrás aí a gente não tinha. Em alguma medida, tem uma certa estabilidade, que é o quê? É um recado, é algo que a gente, obviamente, a gente modificou, mas é um gênero, e aí a gente, né, não dá tempo de entrar agora nesse mérito, mas a gente teria os gêneros primários, os gêneros secundários, mas o que é importante para a gente manter aqui em mente? Eu preciso reconhecer um evento comunicativo, né? Eu gosto bastante de dar esse exemplo, assim, imagine se você é convidado para uma palestra, né? Uma palestra sobre educação com fulano de tal, chega lá, a pessoa está contando piada. Ou você vai achar que você está no lugar errado, ou você vai achar que a pessoa pirou, porque qual que era a imagem que você projetou? Não, eu vou lá assistir uma palestra com fulano, fulana, né? Então, a gente já tem a gente tem em mente esse evento comunicativo. Aí, né, a terceira parte, então, a gente vai ter que o gênero, nesse sentido, funciona como um modelo comum, como uma representação integrativa que determina um horizonte de expectativas para os membros de uma comunidade confrontados às mesmas práticas de linguagem. O que quer dizer tudo isso? Quer dizer que se nós não tivermos uma expectativa, um horizonte de linguagem, a gente não conseguiria se comunicar. Tá? Então, por exemplo, quando a Renata me diz, eu vou te mandar um e-mail, eu corro no e-mail. Quando eu digo, Renata, Michele, mandei um WhatsApp, elas correm no WhatsApp. Por quê? Porque são práticas de linguagem que nós temos mínimo de familiaridade. Professora, o que isso tem a ver com crianças? Né? Tem a ver, pode deixar esse slide aí, tem a ver que é lá que nós queremos chegar. Nós queremos fazer com que esses gêneros, e aí a gente, claro, vai ter que sempre pensar em gêneros textuais que sejam minimamente familiares para essas crianças, né, que façam sentido para elas. No dia 23 a gente vai ter alguns exemplos práticos disso, mas vou citar só um deles. Eu tive agora uma orientanda de mestrado, a Emanuele, que vai estar conosco, não sei se ela está na sala agora, que ela investigou o gênero rimas de enigma. Então, vejam, né, aquele famoso que é o que é, né, e aí a gente pensa assim, mas isso é conhecido das crianças, mas às vezes não, por vários motivos, nem língua portuguesa, nem língua inglesa, e a gente quer fazer com que essas crianças conheçam esses eventos comunicativos também, né? Então, o gênero, ele é imediatamente reconhecido como uma evidência pela maneira como se coloca para quem se sente à vontade nas práticas discursivas. Então, embora o gênero ou os gêneros, eles sejam relativamente estáveis, né? O que significa isso? Ele tem características que, né, quando eu bato o olho
eu consigo identificar que gênero é esse, eu também tenho algumas coisas que os fazem diferentes, mas eu preciso sempre reconhecer a evidência do gênero, tá bem? Vamos lá, Michele. Bom, aí a gente, né, eu trouxe algumas perguntas, a gente não vai dar conta de responder hoje, mas para vocês pensarem, depois quando a gente abrir aí para a conversa, a gente pode, né, falar um pouquinho disso, como e quais gêneros estão sendo transformados em objetos de ensino, isso nos interessa, né? Então, eu uso o gênero como objeto mesmo de ensino, tá? Eu não uso a receita de bolo como um apoio para ensinar vocabulário. Não, eu quero ensinar a criança a produzir uma receita de bolo, a ler uma receita de bolo, e mais do que isso, a fazer o bolo, né? Que é isso que me interessa. Lembra lá o exemplo do apartamento pegando fogo? Né? Eu não quero só que a criança conheça. Então, o que eu quero levá-la a executar o bolo, aqui no exemplo que eu estou dando. Quais são as justificativas para ensino com base em gêneros e seus possíveis efeitos? Acho que eu falei um pouquinho, né? Por que a gente defende tanto o ensino com base em gêneros? Porque a gente acredita que é por meio dos gêneros textuais que a comunicação acontece. E a terceira pergunta aqui, concepções de ensino-aprendizagem estão subjacentes nessas propostas, então eu preciso pensar, quando eu venho aqui na frente de vocês, né, defender o ensino por meio de gênero, eu estou revelando uma concepção de ensino que é emancipatória no sentido freiriano mesmo, né? Que faz com que essa criança, no nosso caso, saiba o que fazer com essa língua, né? Então, eu tenho uma concepção de ensino que não é só conteudista na essência, mas que faz com que esse aprendiz venha agir por meio da linguagem. Vamos lá, Michele, por favor? Bom, e aí é super importante a gente pensar nisso também, né? Cada vez que esses conceitos todos, eles migram de uma área para outra, ele é ressignificado, né? Esse conceito de gênero, ele é ressignificado, e muitas vezes ele ganha uma identidade própria que nos leva aos seguintes questionamentos. Gênero para quem? Né? Quem é essa criança? Eu vou escolher os gêneros que eu vou ensinar baseado nas minhas necessidades, nas necessidades da minha criança? A serviço de quê? E aí não é de quem, não, é a serviço de quê? Né? É a serviço de uma comunicação, é a serviço do quê? Com qual embasamento teórico? Né? Eu acho que... e hoje eu estava, né, me preparando para vir para essa aula e eu me lembrei muito da professora Ana Raquel Machado, que é um dos grandes nomes do ISD no Brasil. Ela faleceu há algum tempo atrás, uns 10 anos atrás, e ela esteve na minha banca de defesa de mestrado, e eu me lembro que na defesa, né, que eu fiz a investigação sobre histórias infantis, ela olhou para mim e falou: Juliana, você já parou para pensar que você está teorizando a sua prática? Gente, aquilo para mim, eu falei, não parei para pensar nisso não, né? Então, por que eu lembrei disso nesse momento? Porque eu acredito que nós, professores, nós temos que ter um embasamento teórico, né? Que é o que nós chamamos de uma prática informada. Eu faço o que eu faço na minha sala de aula com consciência, né? Eu não estou dizendo que eu tenho que seguir uma teoria cegamente. Né? Eu não estou dizendo para vocês que o que a gente faz na sala de aula, tudo que nós fazemos está sempre... Não, eu estou fazendo isso a partir dessa teoria. Não é isso. Mas eu acredito que a gente precisa ter uma prática informada, né? Então, é preciso a gente pensar também qual é o embasamento teórico e qual a nossa concepção de língua e de linguagem, né? Porque aí, se eu tenho uma concepção de língua como lista de vocabulário, não faz sentido a gente falar em gêneros, né? Então, para a gente pensar, tá bom? Vamos lá, Michele?
Aí eu tentei fazer um desenho aqui, gente, não sou muito boa nisso não, tá? Os meninos que estão aqui comigo, eles são excelentes nisso, então assim, vocês me perdoem, né, o mau jeito aí na hora de preparar, mas eu pensei assim, vamos tentar raciocinar no nosso dia a dia, em que momentos a gente usa os gêneros. Então eu coloquei lá, ó, para preparar um bolo, nós lemos uma receita culinária, né? Então é um gênero. Mas aí, e eu vivo fazendo isso aqui em casa, estou na metade do bolo e lembro que eu não tenho um determinado ingrediente, eu tenho que correr no mercado, né? Então, eu faço uma lista de compras. É um outro gênero textual. Eu vou ao mercado. Eu cheguei no mercado, o que a gente faz muito? A gente lê os anúncios, a gente lê as placas de oferta. É um outro gênero textual. Aí, eu vou comprar alguma coisa, por exemplo, na seção da padaria do mercado. Eu tenho ali uma discussão oral, que pode ser para ter desconto, ou simplesmente um bate-papo com a pessoa que está me servindo. Ah, eu quero 2 pãezinhos aqui, eu quero, né? Não sei como é que você chama aí no Rio, você chama pão francês também? É? Então tá bom. Então eu chego, né? Ah, eu quero 3 pães franceses, tal. Ok, vamos lá. Então, olha, só nesse meu, fazer uma receita de bolo, fazer uma lista de compras, ir no mercado, olha a quantidade de gêneros textuais que eu mobilizei para eu sair da minha casa, né? Aí, ó, se a gente for aqui para o segundo quadrinho, né? O consumidor, aí eu tive um problema, eu pensei assim, né? Tive um problema no mercado, deu um rolo lá no mercado. Aí eu vou escrever o quê? Uma carta de reclamação para o dono do mercado, para o dono da loja. Esse empresário, né, esse dono do mercado ou da loja, ele envia, olha, eu quero a nota fiscal, ele vai me mandar a nota fiscal por e-mail. Então, olha quantos gêneros, tá? Eu fui trazendo esses exemplos para vocês perceberem como a gente não escapa dos gêneros, de jeito nenhum no nosso dia a dia. Ó, o professor prepara um teste para o seu aluno, uma avaliação, né? Aí o aluno, a gente pede para eles prepararem um seminário. E eu acho muito engraçado, gente, porque assim, como a gente não aprende, professor, né? A gente vive pedindo seminário para aluno de primeiro ano da graduação, coitadinho, não sabe nem o que é aquilo. Aí eles fazem um negócio lá que a gente não sabe. Então temos que ensinar o gênero seminário, né? Antes de pedir um seminário. Ele vai produzir um artigo científico, ele vai, né, ele vai fazer esse artigo científico baseado em fichamentos e resenhas. Então, gente, olha aí, né, se vocês quiserem lendo, a quantidade de gêneros textuais que nos circundam. E por isso é que para a gente faz todo sentido ensinar línguas adicionais utilizando os gêneros, e mais do que isso, ensinar os próprios gêneros. É isso que a gente quer que vocês tenham em mente, tá? Mas, professora, você está dizendo que eu vou ensinar uma criança a, sei lá, vou pegar aqui, a escrever um bilhete em inglês? Sim. Sim, eu vou ensinar as características do bilhete, né? Eu vou falar, né? É verdade esse bilhete, né? Olha que coisa mais linda, agora que eu me lembrei, né? Olha só, gente, que exemplo, né? A menininha foi lá, escreveu um bilhete para tentar trapacear os pais e ainda colocou, é verdade esse bilhete, né? É um exemplo maravilhoso de comunicação, né? De emancipação, ela queria resolver o problema dela ali. Vamos lá, Michele, para o próximo? Bom, eu não vou entrar muito nessa questão por causa do tempo, né? Mas dentro do quadro teórico que a gente está falando aqui, a gente sempre vai pensar que um gênero, ele é um instrumento mediador. Então, eu tenho aqui de um lado o sujeito, né? As pessoas envolvidas nessa interação comunicativa. Eu tenho a situação na qual ela age, e eu tenho o objeto sobre o qual ela age. Então, tudo isso para dizer o quê, né? Que a ação, ela é cristalizada no instrumento. O instrumento, ele significa atividade. Então, se eu não tenho ali um instrumento próprio, aquela atividade não tem significado nenhum, nem para mim, nem para minha criança. Mas o mais importante disso tudo é que o gênero, ele precisa também agir sobre o sujeito. O que isso significa, né? Nas minhas interações sociais por meio do gênero, isso também precisa me modificar.
tá? Me modificar enquanto sujeito ativo por meio da linguagem. Pode mudar, Michele, por favor? Bom, o ISD, ele vai beber em Vygotsky, tá? Então, toda a teoria do ISD, ela é pautada nos conceitos vygotskianos, e aí, para a gente, a noção de desenvolvimento em Vygotsky, ela é muito importante, ela é essencial. Vygotsky vai dizer que o desenvolvimento acontece sempre passando por um ponto já alcançado, enquanto avança para o nível superior. E aí, vocês vão se lembrar da zona proximal de desenvolvimento, não tem como, né, o desenvolvimento ele só vai acontecer se eu levo essa minha criança a um novo nível de conhecimento. Pode passar, Michele. Então, nessa perspectiva teórica, eu gosto de frisar bastante isso, porque às vezes as pessoas podem falar, mas isso aí é parecido com... né? Às vezes a gente tem teorias que bebem de outras fontes, e a gente pode reconhecer essas teorias em outros lugares, mas nessa perspectiva teórica do ISD, então, uma sequência de atividades, eu ainda não estou falando da sequência didática, tá? Eu estou falando o agrupamento de atividades, ela tem que sempre relacionar um projeto de apropriação de uma prática de linguagem e os instrumentos que facilitam essa apropriação em um processo de desenvolvimento lá no conceito vygotskiano, né, que é levar a minha criança aqui do desenvolvimento real, ou seja, aquilo que ela já consegue fazer sozinha, ao desenvolvimento potencial, que ela pode vir a fazer, né, com a ajuda de outrem, e aí esse outrem pode ser o professor, pode ser o coleguinha de sala, e pode ser o gênero em si, aqui no nosso caso, porque ela vai agir por meio de gêneros, tá? E aí, claro, né, pensando nesses diferentes níveis que eu preciso mobilizar para produzir um texto, e a gente vai falar disso ao longo do curso. Pode mudar, Michele, por gentileza. E aí, gente, eu me lembrei muito dessa série, não sei se todos vocês já assistiram. Quem não assistiu, eu recomendo fortemente, chama-se Anne with an E. Ele é um clássico, na verdade, da literatura, esse livro foi escrito mais ou menos no ano de 1900. Não vou dar spoiler para quem não assistiu ainda, tá? Mas o que acontece no filme, né? Então, é uma série relativamente curta, né? É muito boa. E ela é uma menina, uma órfã, que ela, enfim, ela é adotada por eles não são um casal, porque são dois irmãos, né? E na escola, no primeiro momento, ela tem um professor extremamente tradicional, né? E as crianças não viam sentido nenhum no que era feito ali na sala. E aí, por uma questão que acontece no filme, que eu não vou contar para quem não assistiu, vem uma professora para a sala de aula, considerada extremamente feminista, progressista, e aí imagina, né? Toda uma resistência à professora, mas a professora consegue uma prensa de jornal, e aí eu fui procurar, é bem parecido no filme com essa prensa, é um trambolho desse tamanho. E o que ela faz com essas crianças? Ela propõe que as crianças comecem a escrever o jornal, não é uma cidade, é um condado, né, um vilarejo, e essas crianças enlouquecem. E é isso. Quando a gente fala em projeto de classe, quando a gente fala em ensino por meio de gênero textual, quando eu assisti essa série, eu falei, gente do céu, professor Dawes, professor Joaquim já conheciam essa moça, né? Por quê? Porque eles veem sentido no que a professora estava ensinando. E aí eles começam a escrever o jornal da cidade, né? Então, olha o gênero textual alcançando um propósito comunicativo, né? As crianças não estavam ali escrevendo minhas férias para a professora. Mas isso é um projeto de classe. E é isso que a gente precisa fazer nas aulas de línguas adicionais, né? Por que eu vou escrever uma receita de bolo? Para eu executar? Não. A gente pode, por exemplo, construir uma receita de bolo para que a escola do bairro vizinho execute, né? Então, ou seja, eu preciso levar essas crianças a se apropriarem dos gêneros, conhecerem as características principais dos gêneros
E aí, claro, né, quando eu falo em características principais, eu estou falando ali em construção textual, mas também estou falando nas unidades linguísticas, mas elas precisam encontrar um motivo para produzir esse gênero. Então, quem não assistiu essa série, assista, tá? Vocês vão lembrar dessa parte aí. Vamos lá? Pode passar, Michelle. Gente, acho que a gente não vai ter muito mais tempo, mas assim, eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Então, vamos pensar num evento social que faça sentido para a criança, né? Então, pensei em um evento social, festa de aniversário de criança. Ok, esse já é um evento social. O próximo, Michelle, por favor. Para eu organizar uma festa de aniversário para crianças, talvez o primeiro passo possa ser fazer um convite. Eu posso ir a uma livraria, comprar o convite e preencher. Eu posso fazer com que a criança produza o seu próprio convite, né? E aí, o que a gente precisa levar esse aluno a pensar? Quais elementos precisam estar contidos nesse convite? Né? Pode passar o próximo, por favor. Então, geralmente, a gente vai ter o quê? Num convite de festa de aniversário de criança, tá? Eu tenho um destinatário. Então, é a Juliana que está fazendo um convite para a Renata. Eu vou colocar a data da minha festinha, vou colocar o horário, e aí, gente, quem é pai, mãe, tio aí, vai saber do que eu estou falando. Na minha época, só tinha horário de início. A criançada ficava em casa até 10 horas da noite, os pais esqueciam de buscar, né? Agora, atualmente, você tem horário de começo e horário de fim, né? Então, ou seja, venha buscar seu filho a tal hora, porque a festa vai terminar, né? Quase nunca em casa, né? Agora as pessoas estão fazendo em bifezinhos infantis, então realmente tem que buscar no horário. Você pode ter, por exemplo, ou não, olha só, que a gente falou que os gêneros são relativamente estáveis. Eu posso decidir fazer uma festa de aniversário à fantasia, e eu tenho que dizer que o traje é fantasia, né? Ou não, ou se for uma festa que não é a fantasia, ou não tem um tema, eu não coloco traje. Mas estão percebendo? Eu tenho elementos no convite que eles não vão variar, né? E tenho outros elementos que vão variar. Alguém quer fazer alguma pergunta? Acho que alguém abriu o microfone. Não? Então vamos lá, Michelle, por favor. Bom, aí eu vou organizar uma festa de aniversário, mas eu preciso fazer uma lista de compras, se eu mesma for fazer o bolo, se eu mesma for fazer o brigadeiro, se eu mesma for, né? Então, olha o outro gênero mobilizado aí. Lembra? Lá no evento social, festa de aniversário de criança. Então, vão pensando aí, gente, o que dá para a gente fazer na sala de aula e que eu leve esse aluno a agir no mundo? Pode passar, Michelle. E aí vem a grande pergunta, né? Mas, Juliana, qual a diferença entre o ensino na perspectiva de gêneros textuais e o ensino que aborda os temas arrolados nos gêneros? O que eu quero dizer com isso? É um crime eu usar um convite de aniversário, mas só ensinar, olha, what's the date? When is it going to happen? What time is going to be the party? Não, gente. Tá ok, eu aprendi inglês assim, tenho certeza que muita gente aprendeu assim, né? Mas aí você não está trabalhando na perspectiva de gêneros, ok? Você está se apoiando num gênero para abordar uma temática, ok. Quando a gente fala eu trabalho na perspectiva de gêneros textuais, eu vou ensinar a minha criança a reconhecer o gênero, e aí na língua aí, professor, que você ensina. Eu vou ensinar a criança a produzir esse gênero. Eu vou ensinar a criança a utilizar esse gênero. Então, é diferente de você se apoiar no gênero. Bem? Vamos lá, Michelle. Então, basicamente, eu uso gênero, mas eu não ensino gênero. E tá ok, tá? O único problema, na minha percepção, é quando eu digo assim, eu trabalho na perspectiva de sequência didática, que a gente vai abordar no curso. E não é sequência didática, é uma unidade didática. Não tem problema. Eu aprendi inglês por meio de unidade didática, porque a gente não pode chamar unidade didática de sequência didática. Bem, vamos lá, Michelle, por favor. Bom, então, assim, basicamente, né, quando eu trabalho com gêneros textuais,
eu posso, então, por exemplo, eu ter o gênero como pretexto para enfocar a gramática, né? Mas aí eu não estou trabalhando na perspectiva de gêneros. Eu posso ter um gênero que emerge naturalmente, mas o seu ensino não é deliberado. Então, eu posso estar numa situação de sala de aula, que a própria criança traga ali a necessidade, a professora, mas o que é um Twitter, por exemplo, né? E aí ele emerge ali daquela situação, mas eu não estou ensinando o gênero, né, Twitter, tá? E a outra situação, que é o que a gente defende, é que o gênero se configurando na prática de linguagem, entrando na escola, tá? E eu deliberadamente ensinando as características do gênero. Pode mudar, Michele. Bom, então, quando nós usamos a língua, é preciso a gente pensar que nós organizamos as frases com o objetivo de produzir um texto que se comunique com o interlocutor. Então, eu estou aqui, né, tentando me comunicar com vocês, mas eu estou organizando as minhas frases para que vocês, de alguma maneira, consigam me compreender, né? A produção do meu texto, seja oral ou escrito, ela é sempre organizada, então ela tem uma tradição discursiva. Então, a Michele falou, a professora vai começar a aula assim, vai ser assim, então a gente tem uma organização discursiva, senão ia virar uma loucura isso aqui, né? Imagina se todo mundo tivesse com o microfone aberto essa hora, a gente já tá todo mundo pirado, não ia acontecer nada, né? E que, então, prevê determinados elementos textuais para que, lembra que eu falei, olha, o gênero, ele é relativamente estável, mas, por exemplo, eu tenho aqui essa garrafa, ela é toda colorida, tal, mas eu bato o olho, eu reconheço que é uma garrafa, né? Ela pode não ser uma garrafa como as outras, mas eu reconheço que ela é uma garrafa, então eu preciso, da mesma forma com os gêneros, eu preciso reconhecer, isso é uma entrevista, isso é uma conversa em rede social, isso é um contrato de aluguel. Gente, uma vez eu fui num congresso, achei muito legal, o professor Orlando Vian Júnior fez essa exposição, e a gente estava conversando sobre, né, acho que muitos de vocês já conhecem, aquele programa que hoje não existe mais, que é o Ciências Sem Fronteiras. Então, a gente mandava a meninada aí dos cursos de graduação para fazer, para passar um tempo no exterior, e ele trouxe um relato de uma pesquisa que ele fez, que o aluno, por exemplo, chegou no país, ele não conseguiu alugar o apartamento que ele ia morar, porque ele não tinha proficiência linguística, ele tinha uma proficiência linguística para, por exemplo, o curso que ele ia fazer em biotecnologia. Mas, olha, ele não conseguiu fechar um contrato de aluguel. Percebem como isso é sério? Eu estou falando de né, pessoas adultas, né? Então, olha como isso é importante, a gente começar desde a infância. Então, a gente sempre vai ter essa intencionalidade por trás. A partir do momento que eu escolho um gênero, essa escolha ela não é ingênua, né? Ela é intencional, ela é proposital, porque eu quero causar um impacto em quem me ouve. Pode mudar, Michele, por favor. Então, na perspectiva de ensino de gêneros textuais, eu não me atenho somente, eu me atenho sim, mas não só, as questões linguísticas. Então, eu não vou pensar só em ensinar adjetivo, verbo, advérbio. Vou ensinar também se o gênero pedir, tá? Então, eu não vou escolher um gênero, eu vou escolher um gênero que tem advérbios. Porque eu preciso ensinar advérbios, está lá na minha lista de conteúdos da escola. Não, tudo bem, você pode fazer isso, mas não é na perspectiva de gêneros. Quando a gente trabalha na perspectiva de gêneros, eu digo, não, eu vou ensinar os meus alunos a agirem na sociedade, no mundo, por meio do gênero tal. E aí, conforme o gênero, se o gênero não requerer, né, advérbio, eu não vou ensinar advérbio. Percebem a diferença? Não, para ele mobilizar esse gênero, para ele agir na sociedade por meio desse gênero, ele vai precisar de verbos no passado. Aí eu vou ensinar verbos no passado, tá? Então, é sempre uma produção guiada do gênero que é escolhido. Pode mudar, Michele. Então, as atividades na perspectiva do ISD, eu trago uma citação de novo do professor Dawes, professor Schmidli. Eles devem, né, essas atividades devem relacionar um projeto de apropriação de uma prática de linguagem, né,
dentro desse processo de desenvolvimento que eu já falei dos diferentes níveis de operações para produzir um texto. Vocês vão lembrar lá da Anne with an E, tá? Então, elas precisavam mobilizar conhecimentos para escrever o jornal do condado, e aí é uma confusão, porque eles acabam colocando coisas no jornal que não podia colocar. Vamos lá, Michele, por favor. Então, aí, gente, para nós, né, e no próximo encontro a gente vai falar um pouco mais disso, essa noção de modelo didático de gênero, ela é muito cara, ela é muito especial, ela é muito essencial para o nosso trabalho. Pode mudar, Michele? Porque quando a gente fala em modelo didático de gênero, a gente sempre vai pensar, aí nessa segunda linha, né, que uma das características é evidenciar o que é ensinável, né? É o que a gente chama de dimensões ensináveis do gênero, tá bom? E aí a gente traz essa proposta de que isso seja feito por meio de sequências didáticas. Pode mudar, Michele. Então, quando eu falo em modelo didático, eu vou sempre ressaltar o que a gente chama de dimensões ensináveis, né? Então, por exemplo, dentro de um gênero, vou usar aqui o gênero que a Letícia está trabalhando, que é histórias em quadrinhos, né? A gente tem várias dimensões, a gente tem várias características que a hora que você bate o olho, você fala, ah, isso aqui é uma história em quadrinho. Nem sempre a gente dá conta de ensinar tudo para a sala de aula. Então, a gente vai escolher quais são as características que eu vou ensinar, tá bom? Pode mudar, Michele, por favor. Estou correndo um pouquinho por causa do tempo, tá? Daí, na perspectiva que a gente está trabalhando, o conceito de capacidades de linguagem é essencial para nós, porque o conceito de capacidades de linguagem eu utilizo, eu ensino por meio de gênero, eu não uso o texto como pretexto, eu ensino por meio de gênero, porque eu quero desenvolver capacidades de linguagem no meu aluno. E aí, Michele, por favor, o próximo slide, a gente tem, então, alguns conceitos breves de algumas das capacidades de linguagem, tá? Então, quando eu penso, né, em capacidades de ação, eu vou pensar em que esse meu aluno, ou esse falante, ou essa pessoa que está utilizando do gênero, ele tem que se adaptar às características do contexto e do referente. Então, para quem eu escrevo, né? A quem eu me dirijo? Bom, fiquem tranquilos que esses conceitos a gente vai se aprofundar nos próximos encontros. Hoje é só uma coisa mais geral. Quando a gente fala em capacidades discursivas, eu também penso nesses modelos discursivos. Então, por exemplo, se eu vou me dirigir ao reitor da minha universidade, então eu já tenho essa capacidade de dizer, olha, ok, então eu vou... Quem é? É o reitor, ele não é qualquer pessoa, né? E aí eu vou escolher um gênero que seja adequado. Eu particularmente, viu, gente, não sei se meu reitor vai escutar essa gravação depois. Mas, assim, outro dia eu fiquei chocada, porque a gente estava numa reunião online, e é uma reunião de conselho de administração que os alunos têm representação, né? E o nosso reitor chama Sérgio, né? E a aluna estava muito nervosa, e ela dizia assim, ô Sérgio, né, e se dirigindo ao reitor, eu falei, gente, né, quando eu vou falar com o reitor, eu já vou pensando assim, tá, então vou chegar lá, o que eu vou falar? Vou chamar ele de professor, de reitor, né, eu falei, nossa, então esse conceito de que a quem eu me dirijo, né, eu não vou me dirigir ao reitor da mesma maneira que eu me dirijo aqui com meu marido, que tá aqui fechadinho na sala de TV para não me atrapalhar. Então, aí eu já vou pensando dentro desse gênero que eu escolhi, a melhor maneira de eu me relacionar com essa pessoa. E aí, dentro disso, a gente tem uma outra situação, que são as operações linguísticas e as operações psicolinguísticas, perdão, e as unidades linguísticas, que aí a gente chama de capacidades linguísticas discursivas, que aí são as capacidades de mobilizar dentro do gênero as unidades menores linguísticas, que aí entram, por exemplo, os verbos, os adjetivos. Pode mudar, Michele. Bom, eu corri um pouquinho porque eu queria ouvir vocês, tá? Então, não se preocupem, esses conceitos vão ser explorados com mais cuidado, com mais carinho, porque há muito mais a ser dito, construído, a gente quer construir junto com vocês, nós não somos os donos da verdade, a gente está aqui, né, lutando para fazer uma educação linguística na infância de qualidade. Então, gente, muito obrigada por hoje.
Espero não ter cansado vocês. E acho que agora a gente tem uns minutinhos para perguntas. Eu não sei se tem um último slide. Professora Juliana. Pois não. Vocês estão me ouvindo? Eu gostaria de lembrar que eu coloquei lá no Slido e também aqui na chat box o link da lista de presença. E até agora só 28 pessoas preencheram. Então, por favor, acessem. Se vocês não conseguem, algumas pessoas falaram que não estavam conseguindo clicar e acessar, é só copiar e colocar no navegador, tá? Mas clicando já abre o formulário, é rapidinho, é só nome e matrícula, em um minutinho vocês fazem, mas não esqueçam de fazer não, porque eu tenho que fazer o controle da presença, ok? E também lá no slide, as perguntas. Pegar o link, desculpa interromper. Renata, eu confesso que eu não fui seguindo lá no slide, porque senão eu ia perder o meu fio condutor aqui, tá? Então eu olhei para ele, tá bom? Nós temos já algumas perguntas. Já temos algumas perguntas. A primeira, na verdade, é uma sinalização da professora Joyce, e ela diz assim: as redes sociais são lugares de ressignificados para o ensino. Eu vou também sinalizar a última pergunta, que foi: sequência didática entre vírgulas, literalmente, o que as palavras sugerem? Um conjunto de procedimentos cuidadosamente organizados, e a pessoa segue com os 3 pontos. E uma dificuldade ainda também no grupo de entender a relação do trabalho com gêneros textuais e o que se chama sequência didática. O que é sequência didática e o trabalho com gêneros textuais? Seu microfone está desligado. Desculpa. Você quer falar mais alguma coisa ou era só me avisar disso? Então, pode falar. Tá, mas assim, se vocês quiserem complementar, fiquem à vontade, tá? Na perspectiva do ISD, que é esse quadro teórico-metodológico que nós estamos trazendo, quando a gente fala em sequência didática, eu estou pensando em uma sequência de atividades, tá? Que elas são todas pensadas para produzir um gênero, necessariamente. E aí, longe do que muitas pessoas podem pensar, né? Que é algo engessado, não, para nós ela é algo que não é engessado, ela é extremamente flexível, porque eu posso, e a gente vai tratar disso no curso, a sequência didática, ela tem toda uma configuração, né? Mas falando bem rapidamente, a sequência didática, ela gira em torno do que a gente chama de um projeto de classe. Então, vamos voltar lá na Anne with an E. Então, eles tinham um projeto de classe que era escrever o Jornal do Condado, tá? Para escrever o Jornal do Condado, a professora não utilizou de um jornal para ensinar verbos. Eles iam efetivamente ter que publicar o jornal. Então, dentro do jornal tinha desde tudo que a gente tem dentro do jornal, né? Não vou conseguir me lembrar agora, enfim, anúncios, né? E aí, o que acontece? Para eu ajudar o meu aluno a produzir esse gênero, eu vou, então, explicitamente dizer para eles: olha, o nosso projeto de classe nós vamos produzir um jornal da escola. Então, eles já sabem que eles vão produzir o jornal da escola, mas, professor, o que eu vou colocar no jornal da escola? A gente vai colocar achados e perdidos, a gente vai colocar, enfim, né, as seções do jornal que vocês queiram colocar. Como que eu vou organizar essas atividades para que, ao final, o meu aluno tenha todas aquelas capacidades que eu falei muito rapidamente de linguagem desenvolvidas para poder produzir o jornal da escola? Então, eu organizo essas atividades. Quando eu não trabalho na perspectiva de gêneros textuais, eu tenho as unidades didáticas, e tá ok, né? Não tem problema. As unidades didáticas são maravilhosas, mas aí eu não
mobilizo a produção de um gênero necessariamente, tá? Não sei se eu respondi a pergunta, mas, Michele, uma coisa que eu ia até te pedir, se você puder depois dar uma compilada nessas perguntas, a gente pode ir se pautando nelas, para ao longo do curso a gente ir tentando esclarecer, tá? Mas eu não sei se eu respondi. Pode falar, Gabi. Eu também gostaria de avisar, né, de deixar claro que o formulário que nós colocamos lá no site para ser respondido depois desse encontro, vai ter um espaço justamente para vocês colocarem essas dúvidas, se ficou alguma dúvida, e o objetivo hoje desse encontro era realmente focar nesses conceitos centrais que a professora Juliana explanou durante o encontro, e que era uma dúvida que a gente até previu que aconteceria, né? Qual a relação de tudo isso que foi falado com a sequência didática? E é algo que nós vamos abordar no próximo encontro, o módulo 2 está focado nisso, mas nós poderíamos, assim, só adiantar de início que nós precisamos de uma leitura, né, para a gente se aprofundar um pouquinho mais nisso, e justamente por isso nós pedimos, né, a leitura essa leitura prévia, que também está lá no site, organizadinho. Mas a gente pode dizer o seguinte, né? Essa perspectiva de ensino de gêneros é diferente de utilizar o texto como um pretexto. Então, eu pego um texto e retiro do texto aquilo que eu quero ensinar. Na perspectiva do gênero, nós vamos ensinar o gênero, nós vamos ensinar o aluno a produzir aquele gênero para que justamente ele consiga agir no mundo, já que enquanto interacionistas sociodiscursivos que nos consideramos, nós acreditamos que todo ser humano consegue agir no mundo, discursivamente ou não, por meio de texto, por meio de gêneros. A sequência, o que é a sequência didática? Qual é o papel da sequência didática nessa perspectiva? É didatizar esse ensino desse gênero. Então, esse processo de tirar o gênero da esfera de circulação dele normal e levar para a escola é o que a sequência didática faz. Então, eu pinço um gênero de um evento real de comunicação e eu vou sistematizar como eu vou ensinar esse gênero. Isso que a gente vai fazer na próxima aula, explicando os passos, né? Como é que a gente faz isso, qual é o procedimento realmente. Mas esse comentário que a gente viu ali no slide, perguntando, né? Então, a sequência didática é o quê? É um conjunto? É exatamente isso. É lógico que tem várias nuances que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais no decorrer do curso, mas é exatamente isso. É um conjunto de procedimentos sistematicamente organizados, com a finalidade de levar o aluno a produzir um gênero. Como ele vai produzir um gênero? Desenvolvendo as capacidades de linguagem, que a gente também vai falar mais à frente. As 3 primárias, né? A capacidade de agir com esse gênero, a capacidade de organizar o texto discursivamente e de utilizar a língua apropriadamente. Certo? Acho que era isso que eu queria falar. Obrigada, Gabi. São muitos conceitos. Com licença. Para poder fazer adicionar a lista de presença, eu não consegui ainda. A minha recomendação é que logo após o evento, vocês verifiquem a caixa de mensagem do e-mail de todos vocês para preenchimento da lista de presença. De qualquer modo, nós temos o controle da plataforma e eu já baixei o relatório, de presença. Eu mudei uma configuração. Quem não estava conseguindo, tenta agora, por favor. Tá? Tenta agora, por favor, quem não estava conseguindo. Tinha uma configuração que estava pedindo logar no Google. Eu já mudei, eu não tinha visto que estava com essa configuração, eu já mudei. Tente novamente para a gente ver se era isso mesmo, por favor. Ok. Não, o meu continua. Aí tem um comentário aqui, né? Agora sim, eu estou olhando no slide, né? Aí tem um comentário, poderia apresentar um exemplo resumido do passo a passo? Sim, nós faremos isso, tá?
um exemplo resumido do passo a passo para aplicar, não só para a aplicação da sequência didática, mas para a construção dela também, tá? Nesse caso, a perspectiva de gêneros textuais se assemelha ao Project-Based Learning. Não sei se assemelha, mas ele... não na ontogênese, né? Mas eu vejo que ele se aproxima dessa proposta à medida que eu sempre vou ensinar um gênero para resolver um problema de comunicação, tá? Ele não é necessariamente project-based learning, mas ele se aproxima, tá? Porque a gente sempre, quando vai pensar, levar para as crianças, olha, a gente tem esse problema de comunicação, como que a gente vai resolver? Né? E aí a gente sempre pede para eles assim, olha, eu quero avisar na escola que eu vou chegar atrasado. Eu vou escrever uma piada? Não, porque você não vai conseguir resolver o seu problema de comunicação, tá? Então, não é necessariamente pautado no mesmo quadro teórico, mas de alguma forma se assemelha. Estou olhando aqui, Renata, mas Michele, se vocês quiserem também colocar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Aí tem bastante pergunta de lista de presença. Tinha mais alguma pergunta, Michele, que você colocou? Tem uma sinalização sobre redes sociais, da professora Joyce. Eu acho que a explicação um pouco sobre unidade didática, sequência didática, gêneros textuais, a gente conseguiu desenvolver bem, mas talvez discutir um pouco mais sobre esse trabalho com redes sociais. Eu acho que a ideia da Joyce foi muito falar sobre o momento em que a gente vive atualmente, em como, no nosso papel de educadores, trabalhar com os estudantes a parte de checagem de fatos, verdade e mentira. Isso. Então, olha como isso é importante, né? A partir do momento que eu tenho essa noção de que eu só formo um sujeito responsável e ativo na sociedade e emancipatório, isso também entra, né? Porque aí eu vou dizer para esse meu aluno, olha, isso tudo, gente, olha, ensinando inglês, tá? Ensinando inglês e levando, olha, você precisa checar a fonte, será que isso que você leu é verdadeiro? Vamos ler os dois lados da moeda, então mostrar para eles, por exemplo, né, fontes de referência diferentes para que ele chegue à conclusão como que as pessoas estão noticiando o mesmo fato, né? Agora, a gente está falando de crianças pequenas, né? Então, a gente também precisa pensar na realidade dessas crianças e como adequar tudo isso na vida delas. Professora, vocês conseguem me ouvir bem? Sim, Otto. Obrigado. Eu acho importante enfatizarmos, né, as questões estão sendo muito válidas e interessantes, a discussão também, mas acho importante enfatizarmos, assim como já feito pela senhora e pela Gabi, que no próximo encontro nós falaremos especificamente a respeito das etapas da sequência didática, também traremos considerações acerca das possibilidades de adaptação, das possibilidades de escolha em relação às atividades que serão trabalhadas no decorrer dos módulos, que já são etapas da sequência didática. Então, nós adentraremos, né, mais profundamente no procedimento em si no próximo encontro. Vocês podem ficar tranquilos que, com certeza, vocês poderão também perguntar muito mais acerca do procedimento e nós esclareceremos e juntos chegaremos às informações. Por isso que é bem importante vocês preencherem esse formulário que está disponibilizado, né? Porque é um diagnóstico para a gente, tá? A gente não quer vir aqui falar de alguma coisa que não faça sentido para vocês. Então, a partir dessas respostas, a gente vai poder se orientar para os próximos módulos.